Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais uma mensagem com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. Então já me sigam aqui no YouTube, também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. Este projeto só existe porque você existe. Nunca duvide disso. Senão, Deus não teria me tocado a me mover neste projeto. O tema do vídeo de hoje é: o que falta em você transborda em Deus. Com o tema de hoje, Deus nos mostrará que nenhuma desculpa criada por nós ou limitação que tenhamos é maior que Ele, que opera milagres e prodígios. Deus está nos chamando também a agirmos como os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, que agindo assim, no caminho, nunca nos faltará recursos. O seu propósito, a sua missão, ela é muito maior que você. Então Deus tem que patrocinar. Hoje Deus nos ensinará sobre esse tema através das desculpas dadas por Moisés quando Deus o revela a sua missão, que era libertar o povo de Israel daquela escravidão do Egito em direção rumo à Terra Prometida. E antes de começarmos, revisemos um pouco de como foi esse chamado na vida de Moisés. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, quando o mensageiro de Deus aparece para ele em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés achou aquilo muito interessante, porque a sarça ela não se consumia, mesmo estando em torno, de todo aquele fogo. Então ele resolve se aproximar para olhar mais de perto aquilo. Então Deus o diz: Moisés, Moisés, e ele responde: Eis-me aqui, Senhor. E Deus o diz para que não se aproximasse e para que tirasse as sandálias, porque aquele solo era sagrado, era solo santo. Então Deus o apresenta a ele e diz que ele viu a opressão do povo de Israel naquela escravidão do Egito e que o clamor dele chegou até ele. Então ele desceu para os libertar e dá a seguinte missão para Moisés: que ele vá até Faraó e ordene que ele liberte o povo rumo à terra prometida, essa terra que era espaçosa, fértil, que corria leite e mel. Então, aí que as desculpas de Moisés começam. E é muito interessante porque essas desculpas de Moisés, elas são muito atuais. São as mesmas desculpas que nós insistimos a dar a Deus quando Ele nos revela o nosso propósito ou nos dá uma missão. Então vejamos essas desculpas lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11 até o 12. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E ele disse: Eu estarei com você. Agora Êxodo capítulo 4, versículo 1 até o 17. Moisés replicou: E se eles não acreditarem em mim, nem me derem atenção, mas disserem: Javé não lhe apareceu? Javé perguntou-lhe: O que você tem aí na mão? Moisés respondeu: Uma vara. Javé disse: Jogue-a no chão. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou em serpente. Moisés, assustado, saiu correndo. Javé disse: Leve a mão e pegue-a pela cauda. Moisés levou a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em vara. Javé lhe disse: Isso é para que eles acreditem que Javé, o Deus dos pais deles, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, apareceu para você. Javé disse ainda: Coloque a mão no peito. Moisés colocou a mão no peito e, ao retirá-la, a mão estava leprosa, branca como a neve. Javé lhe disse: Coloque-a de novo no peito. Moisés colocou de novo a mão no peito e, ao retirá-la, estava normal como o resto do corpo. E Javé disse: Se eles não acreditarem, não lhe derem atenção com o primeiro sinal, com o segundo hão de acreditar. Se não acreditarem nem lhe derem atenção com nenhum dos dois sinais,
Pegue água do rio Nilo e derrame-a no chão seco. A água que você pegar do rio vai se transformar em sangue no chão seco. Moisés insistiu com Javé: Meu Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem ontem, nem nunca, nem depois que falaste com teu servo. Minha boca e minha língua são pesadas. Javé replicou: Quem dá a boca para o homem? Quem faz o mudo ou o surdo, o vidente ou o cego? Não sou eu, Javé? Agora então vá, eu estarei em sua boca e lhe ensinarei o que você há de falar. Moisés, porém, insistiu: Não, meu senhor, envia quem quiseres enviar. Javé ficou irritado com Moisés e disse: Você não tem um irmão, Arão, o levita? Sei que ele sabe falar bem. Ele está vindo ao seu encontro e o coração dele se alegrará em vê-lo. Você vai falar com ele e passar para ele as mensagens. Estarei na boca de vocês dois. Eu lhes ensinarei o que deverão falar e fazer. Arão falará ao povo por você. Será ele a sua boca e você será um Deus para ele. Leve esta vara. É com ela que você fará os sinais. Eu acho até normal nós agirmos como Moisés. Diante de uma missão que Deus nos revele, nós criarmos desculpas para tentar correr daquilo, porque nós somos seres humanos. Então é algo que eu não julgo realmente. E se pararmos para comparar, veremos o quão grande é a fraqueza humana perto da grandeza de Deus. Mas se sempre nós basearmos a nossa visão em quem somos, nós nunca viveremos os grandes planos de Deus. Porque essa visão ela tem que ser baseada em quem Deus é. Porque Ele pode tudo. Nós sem Ele nós não podemos nada. Mas com Ele ninguém nos para. Então nós temos que prestar sempre atenção. Onde nós estamos baseando essa visão para conseguirmos qualquer coisa nessa vida, nessa terra. Então bora lá revisarmos essas 4 desculpas que Moisés deu a Deus para correr da sua missão. A primeira desculpa dada por Moisés foi: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E é interessante a maneira como Deus responde essa desculpa dele. Parece que Deus nem ouviu o que ele falou. Deus só virou para ele e falou assim: eu estarei com você. Então aqui a gente entende que nunca será sobre nós, mas sobre o Deus que nos rege. Nós sem Deus, nós não somos nada realmente. Mas com Ele ninguém nos para. Então, Fabíola, o que a gente tem que fazer diante de uma missão? Quando Deus nos revela uma missão que é maior que nós? Fazer igual Moisés, engolir as desculpas, pegar o cajado dele, a vara dele, obedecer a Deus e ir até Faraó. E operar o milagre através da direção de Deus. Quando Deus ele nos dá uma missão, não tente medir, calcular se é possível que essa missão se concretize através de você. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho dinheiro ali no banco para que isso aconteça. Não faça isso, porque você irá se frustrar. Os planos de Deus, eles são sempre incalculáveis. Não é possível que ele se concretize apenas com a ajuda humana. Você não terá todos os recursos na sua mão com tanta facilidade. Isso você conseguirá, e Deus me ensinou isso através deste projeto, que você terá todos os recursos que você precisar para a sua missão, desde que, durante o caminho, você sempre peça sabedoria e financiamento de Deus. Por quê, Fabíola? Porque mais do que Deus querer te ver vivendo essa bênção, é você estar aliado com Ele. É isso que Ele quer de você, essa aliança. Deus quer que você cresça nesse processo, que você aumente a intimidade com Ele, que você comece a priorizar mais a Ele. Porque Ele não quer que você se corrompa quando você concretizar essa missão. Ele quer estar presente em todos os passos. Então, quando Ele estiver com você, pode ter certeza, sempre vai ter recursos. Tudo que você precisar, você orando e entregando na mão dele, sempre virá provisão.
sempre chegará os recursos na hora certa. Você acredita mesmo que Deus te revelará uma missão, mas Ele já não terá arquitetado, planejado toda essa missão até a concretização dela? Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele já te deu, já te revelou essa missão, sabendo de tudo que você precisaria para que ela se concretizasse. E se você tiver a persistência e você sempre o entregar e confiar essa necessidade na mão dele, é certo que chegará. E tem aquela questão também que diz na Bíblia, nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus ou a gente serve ao dinheiro. Tem pessoas que elas estão sempre preocupadas com a escassez financeira ou ansiosas financeiramente. Elas sempre são preocupadas se amanhã elas terão dinheiro para comprar aquela certa coisa, se elas vão conseguir manter aquela quantia que elas geraram ali durante anos no banco. Muitas vezes tem pessoas que deixam de comprar coisas básicas que elas precisam para sobreviver com medo de gastar o dinheiro, com medo de ficar pobre, com medo de não ter mesmo aquele sustento, aquele dinheiro para pagar as dívidas no final do mês. Elas ficam sempre antenadas, preocupadas com isso. Será que eu vou ter dinheiro para pagar essa conta? Será que eu vou conseguir investir nisso? Preocupam demais com o que não é o papel delas se preocupar. Por quê, Fabiola? O que não está no nosso controle já está no controle de Deus. O que nós temos que fazer? Aí eu lembro de outra passagem bíblica também que Deus nos fala. Hajam como os lírios do campo, vejam os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Aqui Deus não nos diz para ficarmos deitados o dia todo no sofá, não é isso. Deus nos chama para fazer a nossa parte, que é levantar e dar o nosso melhor sempre, com zelo, no que Ele confia nas nossas mãos. Que o restante, o que a gente não tem controle, já está nas mãos dEle. Ele irá prover. Não é para que a gente fique se preocupando com isso. Porque se você se preocupa com algo que você não tem controle, você vai se frustrar, você vai começar a viver pesado. A paz que excede todo entendimento, ela não vai habitar no seu coração. E Deus não nos chama para vivermos sobrecarregados nessa terra, mas para chamarmos Ele, para financiar, para nos direcionar, para nos proteger neste caminho. Porque isso Ele tem controle, Ele é o controlador de tudo, Ele é o criador de tudo. Nós temos que fazer só nossa parte e não parar. Mas o resto, Ele vai prover desde que nós coloquemos a nossa confiança no lugar certo. Quando nós entendemos que Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, uma luzinha se acende. E nós entendemos que nós não precisamos ficar tão preocupados com recurso, com dinheiro. Porque você realmente acha que para Deus é difícil de fazer o dinheiro mudar de mão, de tocar pessoas para financiar o seu projeto, para te ajudar? Isso para Deus não é difícil. Difícil é para nós esperarmos isso acontecer. Mas se nós tivermos confiança, se você começar a servir a pessoa certa, que é Deus e não o dinheiro, quando você estiver no centro da vontade dele, vivendo o seu propósito, como eu sempre digo, os recursos, o dinheiro, ele começará a te perseguir, porque é questão de princípios. Você estará alinhada com o seu Criador, com a pessoa que já escreveu todos os dias da sua vida. Deus nos complementa sobre isso também aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 até o 7. Não se aflijam por nada, que as necessidades de vocês sejam conhecidas diante de Deus, por meio da oração e da súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que supera toda compreensão, guardará os corações e pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, vai em Cristo Jesus satisfazer completamente toda e qualquer necessidade de vocês. Aqui nós entendemos que Deus já conhece as nossas necessidades e nós devemos as entregá-las no nosso momento com Ele,
durante as nossas orações, porque é certo que Ele vai trazer providências, Ele trará recursos, Ele tocará pessoas para nos ajudar. Nós não estamos desamparadas nessa missão. Ele estará conosco em cada passo. É certo isso. O que não está no nosso controle já está no controle dele. Então entenda isso de uma vez por todas. Você, além de viver com mais assertividade, você viverá, acessará a paz que excede todo entendimento e que é essencial para a nossa sobrevivência. Ninguém consegue viver perturbado por muito tempo e Deus não nos chama para isso. Eu, antes de começar esse projeto com Deus, eu sempre fui muito controladora, não no sentido ruim, mas eu sempre dei o melhor de mim, 100% de mim, em tudo que Deus me confiava, em todas as oportunidades que Ele colocava na minha mão. Então, por exemplo, se eu tinha uma apresentação na escola para apresentar, eu fazia o meu roteiro e eu decorava cada palavra que estava ali para sair perfeito, para eu falar tudo que eu precisava. E quando Deus me chamou para esse projeto, me revelou meu propósito, a princípio eu fazia o mesmo. Deus me revelava a palavra, eu começava a escrever, né, que sempre vem uma sabedoria, a gente pega o papel ou pega o celular e começa a digitar, escrever. Então eu sempre fazia isso, eu sempre fazia um roteirinho para o vídeo e sempre decorava tudo. No início eu conseguia levar dessa forma, mas depois ficou muito cansativo. Daí Deus me fez entender que não era sobre isso. Deus não tinha me chamado para viver esse chamado dessa forma tão pesada. Que tinha outras maneiras e que Ele que tinha que ser o centro desse projeto, porque é Ele que me revelou. Ele que seria a fonte sempre. E é interessante porque se eu não tenho uma boa relação com Deus, por exemplo, nessa semana, eu não tive muito contato com Deus, eu não orei muito, eu não estudei muito a palavra, eu não tenho um próximo tema. Então, para que esse projeto se mantenha vivo, eu tenho que ter uma boa relação com Deus, uma boa proximidade. Eu tenho que ter assiduidade com Deus, porque senão não vão gerar novos vídeos, novos frutos. Então, Ele me ensinou isso. E hoje em dia, tudo que eu peço a Deus nas minhas orações ou quando eu vou começar a gravar, Deus, coloque as palavras na minha boca. Eu faço o meu roteiro, só que eu não decoro mais ele. Eu estudo ele um pouquinho, mas eu não consigo decorar tudo. Então eu deixo isso aberto para o Espírito Santo falar o que ele quiser falar através de mim. Hoje eu entendi que esse projeto ele tem muito mais a ver com Deus do que comigo. E se Deus virar o rosto para mim, eu não vou ter mais nada para falar, para transmitir para vocês. Nada mais fará sentido, nada mais agregará na vida de vocês, porque a fonte é Deus. Sempre a fonte será Ele. Então Ele me ensinou isso, a entregar a Ele, a confiar nele, a ter dependência nele, principalmente em todas as coisas que eu não tenho controle. Eu não fico me preocupando mais, nossa, será que semana que vem eu vou ter tema para o próximo vídeo? Eu não fico, porque eu já entendi quem Deus é. Se Ele me revelou essa missão, Ele é homem para toda semana me dar um próximo vídeo, um próximo tema, para sempre me capacitar, abrir meus olhos, me dar sabedoria e discernimento para falar sobre Ele. Porque esse projeto nasceu dele. Era um desígnio dele para minha vida. Então Ele já me viu lá no futuro com os frutos gerados desse propósito. Ele já viu as pessoas que esses vídeos iriam impactar, iriam chegar. Deus, Ele sabe muito mais que nós, então minha confiança hoje está 100% nele. E eu sei que esse projeto, ele ficará aqui, eu ficarei anos e anos ainda falando sobre Deus, porque Ele sempre tem gerado novos vídeos. Ele sempre tem me capacitado mais. Ele sempre tem me dado a oportunidade de estar aqui falando com Ele. Então, não é sobre a gente, não é sobre nós, mas sobre o Deus que nos rege. E eu lembrei aqui de outra questão também. Agora eu faço faculdade de enfermagem, eu estou quase me formando. E hoje eu não consigo mais trabalhar em período integral, 8 horas por dia. Eu tenho que diminuir. Então eu estava fazendo um estágio que eu trabalhava 6 horas, 4, 6 horas. E aí eu larguei esse estágio e agora eu só faço estágio mesmo não remunerado pela faculdade, 4 horas de estágio.
E para mim, de princípio, foi muito difícil regredir a esse ponto, porque eu recebia mais antigamente no início do curso, quando eu trabalhava de auxiliar administrativo. Então, de certa forma, eu sinto que financeiramente Deus está me regredindo. Eu recebi um tal valor e hoje eu recebo não dá nem metade do que eu recebia. Então, assim, eu regredi muito. Só que Deus me mostrou outra coisa muito interessante. Hoje em dia, eu me vejo mais servindo do que trabalhando. Eu sirvo muito no meu estágio não remunerado na faculdade que eu faço o meu curso, porque a gente não recebe lá. Eu sirvo com esses vídeos aqui no YouTube. Eu tenho esse canal e eu tenho Enfermagem Break também com uma amiga. E nós não recebemos ainda e nós já estamos quase 2 anos gravando vídeo. Aqui eu tô 2 anos. Lá tem 1 ano e meio, quase 2 anos. E nós nunca recebemos nada por isso. Então, assim, de certa forma, nós estamos servindo também. Eu ajudo na igreja, então estou servindo também. Então, hoje em dia, eu só recebo pelas minhas aulas de inglês particulares que eu dou, que não é muito, mas que já ajuda um pouco. Deus me mostrou que a servidão, que servir é muito poderoso. Por quê? Nesse momento que eu venho só servindo para Deus, não me falta recursos. Deus sempre dá um jeitinho de me enviar o necessário. Eu entendi também que mais do que ficar correndo desesperadamente para conseguir mais recurso, mais dinheiro, mais importante que isso é decidir ser um exemplo de Deus aqui na terra. Servir sem medida, porque é certo que Deus te enviará o que você necessita. Todas as suas necessidades serão supridas, porque você está ajudando as pessoas. Então isso é muito importante. Sempre que você tiver a oportunidade, sirva as pessoas, que isso é muito poderoso realmente. Hoje em dia, a minha confiança está 100% em Deus. E é por isso que, graças ao bom Pai, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu vivo com paz. Eu já não me preocupo muito com todas as coisas. Tanto que eu tive a oportunidade de entrar no emprego, Deus pesou meu coração, eu não entrei, eu neguei essa oportunidade, mesmo precisando. Mas eu entendi que a minha confiança ela tem que estar em Deus. Deus tem outros planos para mim, por isso que Ele não quer que eu entre nesse emprego agora. Então, Deus está nos chamando a confiar mais nele. Aonde que a sua confiança está alicerçada? Você realmente acredita em Deus a ponto de se mover rumo à terra prometida, a uma palavra que Ele lançou na sua vida, mesmo nada ao seu redor está correspondendo com isso? A segunda desculpa de Moisés: e se eles não acreditarem em mim, nem me derem atenção? Algo muito interessante que eu nunca falei neste vídeo e que vale a pena falar é que Deus soprará o seu nome às nações, às pessoas, quando o tempo for certo. Nós comprovamos isso na Bíblia, lá em João capítulo 1, versículo 32 até o 34. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, ele me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. João Batista é filho de Zacarias e Isabel e tem 6 meses de diferença de Jesus. Ele nasceu para preparar o povo para a chegada de Jesus. Então ele batizava com água, mas Jesus batizava com o Espírito Santo. Então Deus o revela. Aquele que você vê, o Espírito Santo, a pomba descer sobre ele, permanecer, esse batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista, ele não conhecia Jesus, mas ele reconheceu quem era o Messias, quem era o Salvador, através da revelação de Deus. E depois que ele viu aquilo, aquela revelação, ele começou a anunciar quem era Jesus. Daí a fama de Jesus cresceu. Tem outras passagens bíblicas também que nos mostram sobre essa questão, que Deus ele sopra o nosso nome no tempo certo para as pessoas.
Eu estava lendo o Evangelho, eu estou lendo o Evangelho de Lucas e Deus me mostrou mais 2 passagens que comprovam isso, que é quando o anjo de Deus ele dá a boa notícia para alguns pastores que o Messias, o Salvador, havia nascido. E eles dão a coordenada, é aquele que está deitado em uma manjedoura e envolto por panos. Então esses pastores eles vão até Jesus e encontram Jesus exatamente conforme os anjos haviam falado. E outra passagem também é quando Simeão ele sente no espírito de ir até o templo onde Jesus estava sendo batizado. E quando ele vê Jesus, ele pega ele, levanta para o alto e agradece a Deus, porque ele fala que o Espírito Santo deu a oportunidade, que Deus deu a oportunidade dele de ver o Messias, o Salvador, antes que ele morresse. Então, aqui nós entendemos que quando for a hora certa, Deus, os anjos, o Espírito Santo e até o próprio Jesus, eles soprarão seu nome para as nações, para as pessoas, para que você fique mais conhecido. Se você fala de Deus, se você é cheio de Deus, se o que você faz, o que você prega, o que você pratica na sua vida glorifica a Deus, se você é um exemplo de Deus aqui na terra, você realmente acha que Deus não vai querer que o seu nome se torne mais conhecido para as pessoas? É lógico que será, mas no tempo certo. E isso também depende do nosso compromisso em crescer para que isso aconteça. E nos faz pensar em outra questão também. Não queira influenciar no motivo, na coisa errada, porque se você assim fizer, Deus não te dará palco para as pessoas te ouvirem. A terceira desculpa de Moisés foi: eu não tenho facilidade para falar, a minha língua é pesada. Então aqui certamente ou Moisés era gago ou ele tinha a língua enrolada, assim como eu tenho de vez em quando, não sei se vocês veem. Mas aqui é como se nós falássemos para Deus que as nossas limitações elas são grandes demais para que a gente viva, que elas são um empecilho para que a gente viva os grandes planos de Deus, sendo que Deus que nos criou. Então Deus já te escolheu sabendo de todas as limitações que você teria. Essas limitações, elas são uma ótima maneira de nós glorificarmos a Deus através disso. É uma ótima maneira de nós termos que chamar Deus para nos ajudar a viver essa missão. Então, como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, tudo o que acontece com você ou tudo que você tem, toda característica sua, toda habilidade sua, ela tem conexão com o plano maior de Deus. Se você tivesse todos os recursos, fosse autossuficiente, tivesse sabedoria sobrando para viver a sua missão, para concretizar a sua missão, onde Deus entraria aí? Então, através da sua limitação, você chama Deus para te ajudar. Deus te mostra que essas limitações não são maiores que Ele. Então, entenda que Deus nunca te dará uma missão para que você viva ela sozinha. Porque se você tentar viver ela sozinha, ela não vai se concretizar. Ela só vai se concretizar quando você entender que Deus tem que estar no centro e Ele que tem que ser o patrocinador dessa missão. Você tem que buscar sabedoria nele para fazer isso, de certa forma, funcionar. Se preciso for também, Deus enviará pessoas para te ajudar a viver isso. Com toda certeza Deus enviará, porque o nosso propósito ele sempre é maior que nós. Nós não conseguimos nada sozinho nessa vida. E aí eu lembro de uma fala da Joyce Meyer, que é uma pastora lá dos Estados Unidos, quando ela falou num vídeo sobre a questão dos dons, que nós temos diferentes dons, diferentes talentos, para que a gente sempre tenha que pedir ajuda ao outro. Por exemplo, eu sei cantar, mas outra pessoa sabe cozinhar. Então eu vou contratar aquela pessoa para ela me ajudar nessa missão. E no final, nós criaremos um elo ainda maior e isso funcionará muito melhor do que eu estando sozinha. Então, tudo na vida você vai ver que no final Deus vai te mostrar que você precisa das pessoas, que você precisa da ajuda das pessoas para crescer, que você não conseguirá sozinho. Isso é muito interessante. Então, assim como Deus enviou Arão
para ajudar a Moisés com a limitação que ele tinha ou que ele achava que tinha, Deus também vai enviar as pessoas certas para te ajudar nesse momento. Não desista pensando que essas limitações são grandes demais para que você viva o que Deus tem para você. E falando aqui de limitação, eu lembrei de algo que aconteceu semana passada, no sábado, que eu ajudo na igreja, eu leio a liturgia. E na igreja católica, não sei da sua religião, se você já foi na igreja católica, mas isso funciona em todas as igrejas. Sempre tem as pessoas que servem. Então, sempre haverá várias pastorais, sempre haverá várias demandas na igreja que precisam de pessoas para servir. Então, como eu ajudo na questão da leitura da liturgia, tem pessoas também que a igreja ela precisa de cantores para cantar durante a missa. E semana passada foi um casal de cegos. Gente do céu, na hora que eu tava meio mal no dia, sabe? E aí Deus me colocou naquela missa para ver aquilo. Aqueles dois cegos, eles estavam ali servindo a Deus mesmo com a sua limitação. E eu achei muito bonito, porque tem uma hora na missa que quem canta tem que subir até o altar para ler os salmos, para cantar os salmos. E tinha uma pessoa lá que estava instruindo os dois, caso eles precisassem. E aí essa pessoa pegou a moça, que era cega também, levou ela até o palco. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas como é que eles vão cantar os salmos se tem que ler na Bíblia? E aí eles imprimem em braille, papel em braille, e cantam, gente, dedilhando. Na hora que eu vi aquilo, eu achei assim muito lindo, porque... E aí veio aquela questão dentro de mim. Qual limitação mesmo que é maior do que Deus? Que é maior do que você poder servir a Deus? Ali eles estavam servindo a Deus com a limitação deles. Eles não estavam reclamando. E, gente, que missa mais bonita. Pensam em duas talentosas pessoas. Nossa Senhora, só de pensar eu fiquei emocionada e arrepiada, porque assim foi muito bonito. E ensinou demais pra gente, porque o que é a limitação? Às vezes a gente acha que algo que a gente tem é tão grande, é um empecilho tão grande, e aí Deus coloca essas situações, esses exemplos na nossa vida que a gente olha e fala assim, nossa, eu tô reclamando à toa, deixa eu ser mais grato. Aqui Deus está te perguntando, você realmente está criando desculpas para Ele, que é o operador de prodígios e milagres? O que é um empecilho tão grande para que a gente não viva os grandes planos dele? Será que existe mesmo? Com certeza não, porque Deus sempre vai nos ensinar que isso não é nada perto do poder e da grandeza dele. Aqui quando eu falo sobre essa questão de sempre criarmos desculpas para correr de uma missão, eu não falo apenas da questão da descoberta de um propósito, mas em qualquer situação que Deus colocar na sua mão, qualquer oportunidade que Ele te confiar. Como, por exemplo, quando você estiver estudando para um concurso, na missão de ser pais, quando você está procurando alguém para construir uma família, começando aí um novo serviço, sendo promovido, quando Deus te dá uma palavra que você vai conseguir algo grande, enfim, qualquer dessas situações, nenhuma desculpa que você crie será maior que o Deus que nos rege. Então Deus sempre vai te ajudar, sempre que você confiar e depositar toda a sua confiança nele e colocar todo o controle desse projeto seu nas mãos dele, ele sempre vai te mostrar que vale a pena, que com ele tudo é possível, que ele é o Deus do impossível. Então, confie a Deus todos os seus projetos, todos os seus sonhos, e com toda a certeza do mundo chegarão recursos para você de onde nem daria para chegar, porque Deus estará no centro, porque você estará depositando a sua confiança na pessoa certa e no lugar certo. A quarta desculpa de Moisés foi: não, meu Senhor, envie quem quiseres enviar. Você realmente acha que Deus te escolheu por acaso? Que você não é a pessoa certa para viver, para desempenhar, para administrar toda essa missão? Você realmente acha que não é possível você acessar essa terra prometida? Não só você acessar, mas Deus te usar para que outros cheguem na terra prometida deles também?
Você acha que é impossível para Deus conseguir isso através da sua perseverança e confiança nele? Não é. E é isso que Deus está te mostrando. Você com ele, ninguém vai te parar. A única coisa que vai te parar é se você der confiança demais para as suas desculpas, para o seu medo, para a sua realidade que agora não está te mostrando nada, que não está batendo, que não está de acordo com a promessa de Deus. Mas ainda a gente pensa outra vez, onde está depositada a nossa confiança? Porque são nesses momentos que Deus nos prova, são nesses momentos que nós crescemos, são nesses momentos que nós nos tornamos pessoas mais fortes para viver o que Deus tem preparado para nós. Deus nunca te chamará para uma missão à toa. Deus já te escolheu sabendo de todas as suas limitações. Deus já te escolheu sabendo que você conseguiria concretizar essa missão com Ele. Mas você tem que confiar nisso até o final. E tem aquela questão também, que eu já disse aqui nos vídeos, que Deus ele está sempre procurando pessoas dispostas. Deus não vai te obrigar a viver o que Ele tem para você. Mas aqueles que tiverem a coragem e a determinação de viver o que muitos desistem fácil, muitos não aceitaram. Aquele que for diferente dos iguais, esse viverá o sobrenatural de Deus. E realmente baseie a sua confiança em quem Deus é e não em você. E não nas circunstâncias, no ambiente que agora não tem nada a ver com o que Deus te prometeu. Não deixe as suas desculpas, as suas limitações te pararem. Alicerce essa confiança na pessoa certa e com toda certeza você viverá a concretização dessa missão com Deus. Deus sabe o que tem dentro de você e Deus já te viu lá no futuro conseguindo isso. E através do seu propósito, através dessa missão, muitas pessoas serão impactadas, muitas pessoas serão abençoadas. Você agregará muito a várias pessoas, você aproximará muitos de Deus. Então não aborte isso que Deus tem para você. Para finalizarmos, Lucas capítulo 1, versículo 45. Feliz aquele que acreditou, porque será cumprido o que foi dito da parte do Senhor. Você está gerando um grande testemunho. Acredite e persevere até o final, que na sua vez não será diferente. Se preciso for, Deus, assim como Ele fez no Egito, Ele enviará pragas e milagres, prodígios, para que a palavra dele se concretize. Você realmente acha que existe alguma limitação, alguma desculpa que seja maior que Deus? Não, não existe. E é isso a principal mensagem que Deus quer te falar hoje, que Deus quer plantar no seu coração, que nada é impossível para Ele. Tenha fé nisso até o final. E com toda certeza, você depositando a sua confiança nele, você nunca ficará desamparada, nunca faltará recursos para você. Porque Deus, o dono de tudo, quem nos protege, quem já escreveu todos os dias da nossa vida, estará do seu lado, de prontidão, para te ajudar em qualquer necessidade que você tenha. Meu Deus, eu agradeço por mais um vídeo que está finalizando, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que entraram aqui, e eu espero que elas tenham saído com uma resposta. Que o Senhor revele, meu Deus, os propósitos delas, que elas não souberem. Que em todas as missões que o Senhor já entregou, já confiou na mão delas, que não falte recursos, meu Deus. Que assim como Moisés aqui, através da nossa confiança, através da obediência no Senhor, o Senhor opere muitos milagres e prodígios em nossas vidas. Que nada nos pare, meu Deus. Que mesmo que a nossa realidade esteja confrontando a nossa terra prometida, a nossa realização, a nossa concretização até que essa missão aconteça, nós iremos escolher acreditar até o final, estar glorificando o Senhor até o final, estar entregando no Senhor que a gente não tem controle. Que o Senhor sempre nos dê sabedoria e discernimento para passar por esses momentos, meu Deus. Que a gente entenda de uma vez por todas que nós temos que ser dependentes do Senhor, 100% no Senhor, para que a gente viva com mais assertividade, para que a gente acesse a paz que excede todo entendimento.
Que o Senhor, meu Deus, habite o nosso coração de uma maneira muito linda, que o Senhor traga paz mesmo para que a gente passe por esse processo. Que o Senhor traga para a gente que a gente não tem controle de conseguir sozinha. A nossa parte nós faremos, que é levantar todos os dias e dar o nosso melhor. Mas o restante nós confiamos a partir de hoje e sempre nas suas mãos. E eu peço que o Senhor não nos decepcione, meu Deus. Que o Senhor abençoe a casa, a família, os projetos, os sonhos de cada um que estão aqui. Que a partir do momento que nós confiarmos isso na sua mão, meu Deus, que chova maná do céu, que chova recursos, que chova sabedoria, que chova discernimento, que muitas pessoas sejam abençoadas e tocadas pelo nosso compromisso com o Senhor, pelo nosso propósito. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio e você crê. Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou na palavra de hoje, me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações dos próximos vídeos. Deus abençoe sua semana.